E aí, o que você achou dessa reunião? O que você achou do choro e das declarações também de Nicolas? Vamos lá, Sakamoto. Então, Fabiola, eu acho que dá para a gente entender um pouco de tudo isso. Acho que o Josias falou bem sobre essa questão da reeleição. Esse projeto do Flávio vale menos do que uma nota de R$3 neste momento. Uma vez eleito, ele vai falar que as massas querem mantê-lo, né? E aí depois dele, o Eduardo e por aí vai. O projeto de governo do bolsonarismo, ele é um clã, e é um clã masculino, né? Então, vai seguindo nessa sequência dos filhos, não tenha dúvida nenhuma, né? E, eventualmente, se conseguirem essa mágica suprema, o retorno do próprio pai. Mas essa é uma sinalização porque existe uma fila. No poder, se você não tem a possibilidade de alternância, muitas pessoas param de apoiar um determinado projeto porque sabem que nunca vai chegar a vez delas. Então, o Tarcísio, por exemplo, que 2030 vai ser quem? Tarcísio? 2034, e o Nicolas, né? Vai ter sua chance lá na frente, quando tiver idade para tanto, né? Então, e é isso que está em jogo, né? E o que ele está querendo mostrar é que ele não vai atropelar as chances de ninguém. Mas, como eu falei, não dá para confiar nisso, porque tudo isso agora, nesse exato momento, é jogo de cena. Tem uma coisa, Fabíola, que está circulando na imprensa desde ontem, que é interessantíssimo. Se não me falha a memória, foi revelado pela Carolina Linhares, lá na Folha de São Paulo, aqui na Folha, nossos colegas da Folha, e repercutiu na imprensa, que são anotações feitas pelo Flávio Bolsonaro nessa reunião com a cúpula do PL, que vazaram. Imagens dessas anotações vazaram, né? O que ele anotou, o que ele escreveu. E aí é interessantíssimo, porque o pessoal está puxando muito por uma das anotações que colocava ao lado do Polon, né, que é um político do Mato Grosso do Sul, né, o valor de 15 milhões de reais para não sair candidato. Né, que há a possibilidade dele sair candidato ao governo do estado, né? Então o Polon foi até procurado pela reportagem, disse que era uma tentativa de difamação, que nunca fez esse pedido e por aí vai. Só que as outras, ou seja, tá anotado, tá as anotações do Flávio, isso aqui. Só que o pessoal está puxando muito por conta disso, porque mostraria essa questão de venda de vaga para candidato, etc. Mas as outras anotações são interessantíssimas, que mexem, inclusive, da relação do Flávio com outros políticos fortes do PL, o próprio Nicolas. Né? Numa das anotações, né, ele traz o quê? Né, uma das anotações do Flávio, ele mostra uma certa indisposição de apoiar o candidato do próprio Nicolas Ferreira ao governo de Minas Gerais, que é o hoje vice-governador do estado, Matheus Simões, que é do PSD, é vice do Romeu Zema, é apoiado pelo Nicolas. E o Flávio Bolsonaro tascou a mensagenzinha ao lado, me puxa para baixo. Né, mostrando que essa pessoa não teria envergadura para ser um palanque forte num estado decisivo para o resultado nacional, que é Minas Gerais. Né, que é Minas Gerais. E ele até tinha feito uma marcação colocando com relação lembrando o nome do Pacheco, do Cleitinho, que vão ser nomes fortes. Né? Mas no caso desse candidato Matheus Simões, está lá, me puxa para baixo se for candidato. Né? Então é interessantíssimo, porque isso aqui, quem tivesse a oportunidade de deglutir um pouco as anotações, mostra como funcionam as coisas. O Felipe Ramute, que é o vice-governador de São Paulo, vice-governador do Tarcísio, neste exato momento, o Flávio foi colocar nas anotações sobre o Ramute, tem um cifrão do lado. É um cifrãozão, né? E aí até perguntando, André do Prado, vice, né? Que é um deputado estadual que discute-se, né? Que vamos trocar, tira o PSD, bota o PL, então como vice, até porque o Tarcísio e o Kassab estão soltando faísca. E o Ramute aparece um cifrão, e vamos lembrar, a gente até discutiu aqui no All News, que apareceu aquela notícia lá de investigação do vice com relação à lavagem de dinheiro em Andorra, naquele país pequeno que fica entre a França e a Espanha, né? Lembra, né? Que o Tarcísio foi instado a falar sobre isso e falou, não, isso é uma coisa normal que aparece em ano eleitoral. Não deveria ser.
né? E aí muita gente fala que poderia ter sido saiu do André do Prado, saiu do Kassab, informação para poder rifar o Ramute. Ou seja, existe o grande Game of Thrones hoje no país é o do clã Bolsonaro pela herança do bolsonarismo. De um lado, Michele, apoiada por Tarcísio de Freitas, apoiada por outros nomes. Do outro lado, os filhos Bolsonaro tentando manter a herança e o legado no sangue Bolsonaro. Por enquanto, vence os filhos. Cujo primogênito foi ungido pelo patriarca. Parece até versículo bíblico esse, né? Mas exatamente isso, o primogênito foi ungido pelo patriarca e está lá. Só que não significa que isso está pacificado. Não significa que nomes do outro lado, a Michele, o Nicolas, o Tarcísio, vão entrar gostosamente na campanha do Flávio, mesmo que o Nicolas diga que está com o Flávio e não abre. É claro que no segundo turno vai ter apoio, etc e tal. A questão é o tamanho do gosto para apoiar o Flávio e o tamanho das concessões que o próprio bolsonarismo, a ala do bolsonarismo representada pelos filhos, vai fazer uma ala bolsonarista mais fundamentalista, que é a do Nicolas e da Michele. Isso na primeira linha. E para terminar, tem a segunda camada, né? Que é, além da questão do Game of Thrones, da família e dos seus aliados diretos, tem também nessa questão dos estados. Como fazer, né? O Flávio aqui está fazendo os cálculos políticos. Foi meio mirim de abrir as anotações, é claro, se ele não queria desde o começo que isso fosse aberto. Mas ele está mostrando lá que está fazendo os cálculos, né? Está procurando palanque forte nos estados e está esbarrando na realidade local, nos Game of Thrones dos estados, né? Então, se o PL queria se mostrar um partido, inclusive, diferenciado, diferente dos outros, se mostrou um partido que, sendo verdade que está aqui, é tão fisiológico quanto os outros. Essa questão das anotações, né, feitas à mão pelo Flávio na última reunião do PL na reportagem, foi a reportagem da Folha de São Paulo, né, a respeito da Carolina disso. Linhares. É muito boa essa reportagem, que revelam os planos do partido, né? Existe um plano muito grande da direita brasileira, né, Josias? É preciso olhar para isso. Por exemplo, essas anotações, elas trazem um recorte disso. São vários atores, a gente tem vários aí que estão atuando neste momento. A Folha teve acesso ao texto sobre a situação nos estados, teve uma lista de nomes. O Flávio confirmou que escreveu as anotações. No topo da primeira página, ele anotou: ligar Tarcísio. Tarcísio, um nome fortíssimo que está jogando cartas, né? Assim como outros, né? O próprio Gilberto Kassab jogando muitas cartas, ele que se fala que é do centro, mas joga as cartas com a direita, às vezes até com a extrema-direita, às vezes também com a esquerda, né, Josias? Como é que está esse jogo de cartas? Como é que você viu essas anotações de Flávio Bolsonaro? As anotações expõem o submundo das transações políticas que estão sendo construídas para fincar estacas para a candidatura do Flávio Bolsonaro nos estados, né? Hoje essa candidatura ela está escorada apenas na papudinha, na vontade do chefe do clã, o Bolsonaro, que desde a cadeia indicou o filho. E o bolsonarismo ele não confia nem em si mesmo. Então, as relações com os outros também são marcadas pela desconfiança, né? Então está agora o Flávio Bolsonaro administrando as intrigas familiares e tentando também construir as alianças nos estados, que são todas elas baseadas numa certa desconfiança. Pessoas querem que o Flávio Bolsonaro assuma compromissos, né? E nesse momento, o principal polo de desconfiança está em São Paulo, porque o Tarcísio de Freitas teve o tapete puxado, ele ficou sem chão, né? Porque ele tinha a pretensão, estava sendo instado pelo Centrão a disputar a presidência da República. De repente, o Bolsonaro, como aliás era previsível, puxou o tapete do Tarcísio e indicou o filho. E agora o Tarcísio já se comprometeu no gogó a apoiar o Flávio Bolsonaro, mas eles ainda não se sentaram, e isso vai acontecer agora, na sexta-feira, para discutir os compromissos que esse apoio envolve. E aí é um apoio mútuo, porque o Tarcísio precisa apoiar a candidatura presidencial do Flávio e também precisa
levar um presidenciável qualquer ao seu palanque. Hoje não tem outra alternativa para o Tarcísio de Freitas, pelas declarações que deu, pelos compromissos que assumiu, senão de apoiar o Flávio Bolsonaro, que, aliás, não fosse por outra razão, ele será compelido a engolir o Flávio Bolsonaro pelo desempenho que o filho do preso está exibindo nas pesquisas, né? Então, nesta reunião de agora, sexta-feira, o Flávio vai pedir ao Tarcísio que seja mais explícito nos seus movimentos em relação ao apoio à candidatura presidencial dele. E o Tarcísio já recebeu esse aceno, que, como dissemos, é um aceno retórico pelo fim da reeleição, o Flávio dizendo que não cogita disputar a reeleição, caso venha hipoteticamente a ser eleito, né? Agora, há compromissos com a composição da chapa, compromissos com... Até agora não sabe o que o Flávio Bolsonaro vai defender na campanha. Ele fez menções vagas a um certo liberalismo econômico, sabe-se que ele vai abrir a cela do pai, tem a pretensão de dar resgatar o irmão do seu alto exílio nos Estados Unidos, mas ninguém sabe o que quer da vida, o que propõe para o país o Flávio Bolsonaro. Presume-se que o Tarcísio terá um papel na formulação desse programa de governo. E há uma discussão muito forte nesse momento, Fabiola, em torno da chapa mesmo do Tarcísio, né? Hoje tem uma disputa aberta, e não é uma disputa simples, é muito renhida pela vaga de vice do Tarcísio. O Flávio Bolsonaro e o Valdemar, o dono do PL, o partido do Bolsonaro, eles querem enfiar na chapa do Tarcísio o André do Prado, que é o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. E o Tarcísio resiste a essa ideia. O Tarcísio gostaria de manter o vice atual, que é o Felício Ramute, que está com uma complicação adicional, está sendo investigado por suspeita de lavagem de dinheiro em Andorra. Então é um problema que o governador tenta minimizar, mas é um problema grave. Você vai à disputa, à reeleição, tendo do lado um vice manco que está respondendo a um processo judicial em Andorra. Isso vai ser explorado, evidentemente, durante a campanha. O Flávio tenta utilizar, até nessas anotações que a Folha veiculou, feitas pelo Flávio, do lado do nome do Felício Ramute, tem lá um cifrão, como a insinuar que esse é um grande problema. E o Valdemar resiste. Há uma discussão também sobre a composição da chapa de senadores, que aí estica mais o problema. E nesse contexto todo existe um bode na sala que se chama Gilberto Kassab, né? Se transformou um bode na sala depois que disse para nós aqui, numa entrevista para nós, que ensinou que o Tarcísio estava confundindo submissão com lealdade, que estava sendo submisso demais em relação ao Bolsonaro. Isso irritou muito o Tarcísio, a relação entre os dois mudou desde então, né? E está lá o Kassab. O vice, o Felipe Ramute, o atual vice do Tarcísio, é do partido do Kassab. O Kassab não contempla outra hipótese de substituição, ou não contemplava até dias atrás, senão com o nome dele. Saindo o Felipe Ramute, entraria o Kassab na chapa. Mas também o Tarcísio não contempla essa hipótese. Então, essa reunião de amanhã, Fabiola, será uma reunião importante para definir aí os rumos dessa candidatura do Flávio Bolsonaro. Se ele se solidifica em São Paulo, que é o maior colégio do país, o resto vai ser costurado, porque ele está hoje com assessoria profissional, né? Tem o senador lá, o senador que está coordenando a campanha do Flávio Bolsonaro, não é um amador, o comitê do Flávio Bolsonaro é composto ali de políticos profissionais e eles vão acertar. O senador Rogério Marinho, o coordenador da campanha do Flávio, está intensificando conversas, está viajando pelo país, está fazendo as costuras e essa candidatura, com o desempenho que está tendo nas pesquisas, não vai faltar apoio nos estados, né? Mas é central para o Flávio Bolsonaro definir a situação de São Paulo, também a de Minas Gerais e no Rio de Janeiro, que ele já fez lá uma costura, excluiu alguns partidos, mas está lá de pé a coligação dele no Rio de Janeiro, né? Esse mesmo problema tem o Lula, Fabiola. O Lula também está com problema nesses 3 lugares, né?
Mas o Flávio, aparentemente, até aqui, está mais avançado na sua negociação, na costura que vem fazendo, né? E essa reunião de amanhã vai ser relevante nessa articulação que o Flávio está conduzindo nessa fase pré-eleitoral.